Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal TV Manaim. Eu convidei a Sofia para comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste último domingo, dia 17 de agosto de 2025. Sofia, seja muito bem-vinda ao canal TV Manaim. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no canal TV Manaim. Vamos juntos analisar a Escola Bíblica Dominical desse último domingo e refletir sobre os pontos mais importantes. Estou animada para essa conversa. Vamos começar? Vamos sim, Sofia. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse, que já recebeu o arquivo contendo tudo aquilo que foi falado na Escola Bíblica da Igreja Maranata deste domingo. Eu gostaria inicialmente que você fizesse uma avaliação geral do ponto de vista ético e moral desta escola bíblica. Claro, de forma geral, analisando do ponto de vista ético e moral, a abordagem da escola bíblica pode gerar reflexões interessantes, especialmente em relação à coerência entre discurso e prática, né? É importante sempre avaliar se os valores ensinados estão sendo vividos de forma verdadeira. Então, vamos explorar isso com mais detalhes. Certo. E sob o ponto de vista filosófico, o que você poderia nos dizer? Do ponto de vista filosófico, a gente pode pensar em como as ideias apresentadas na aula se alinham com conceitos de ética, de virtude, de moral, e até que ponto há uma coerência interna entre o que é ensinado e o que é praticado. É interessante refletir sobre a aplicação desses valores no dia a dia da comunidade. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso também. Ok, muito obrigado. Agora, veja bem, Alexandre Gueiros, que é o atual presidente da Igreja Cristã Maranata, ele já avisando que está concluindo então este ensinamento sobre as 7 cartas do Apocalipse, ele fez um panorama geral, iniciando pela carta de Éfeso e indo até a carta à Igreja de Laodiceia. E ele faz isso como se aquelas cartas elas fossem uma representação da igreja ao longo do período da sua história. Bom, embora esse não seja a interpretação que nós adotamos dessa forma, né, de se considerar cada carta como um período, mas eu gostaria de ouvir, então, de você uma avaliação sobre aquilo que pode ser destacado em cada um desses períodos, né, cada uma dessas igrejas citadas por Alexandre Gueiros. Claro, é bem interessante pensar nessa perspectiva histórica que ele traz, né? Em Éfeso, por exemplo, a ênfase é o primeiro amor, né, a dedicação original. Em Esmirna, é a perseverança no sofrimento. Em Pérgamo, a questão das doutrinas que se misturam com o mundo. Tiatira traz a ideia de perseverar em meio a doutrinas controversas. Sardes, o desafio de manter-se vigilante. Filadélfia, o amor fraternal, e Laodiceia, o perigo da mornidão espiritual. É um panorama bem simbólico e a gente pode discutir bastante sobre cada uma dessas fases. Certo, vamos começar então por Éfeso. Bom, então, como você mesmo identificou, ele faz uma relação então da igreja de Éfeso com a questão do amor de um recém-convertido, aquele que quer falar de Jesus para todas as pessoas. Não parece um pouco incoerente o fato deles estarem incentivando pessoas a falarem do amor de Jesus, sendo que o amor não é muito perceptível nas ações práticas da Igreja Cristã Maranata? Entendo seu ponto. Pode parecer contraditório, né? Incentivar o amor e o fervor inicial, se na prática as atitudes da liderança não demonstram esse mesmo amor na prática, né? Especialmente em questões que envolvem processos judiciais e relacionamentos com ex-membros. É um ponto interessante para refletir. Sim, não só em relação à questão de se processar ex-membros, mas também pelo fato da igreja não ter nenhum programa de auxílio aos próprios membros, um auxílio fraternal com cestas básicas, com eventualmente uma ajuda num pagamento de uma conta de luz, de água, num momento de necessidade ou de desemprego de alguém, ou mesmo com o auxílio para se comprar um medicamento ou se fazer algum tratamento médico, uma cirurgia que não se está conseguindo fazer pelo SUS. Então a Igreja Maranata não tem nenhum tipo de ação nesse sentido, e falar então em anunciar o amor de Cristo
parece-me um pouco incoerente. E, inclusive, quando você fala em Igreja Maranata, a pessoa que está sendo convidada, por exemplo, para se aproximar de Cristo e por meio da Igreja Cristã Maranata, se ela fizer uma consulta na internet e deparar então com uma igreja que processa ex-membros, não é uma coisa bem estranha? É compreensível que isso cause estranheza, né? Afinal, a ideia de demonstrar amor ao próximo envolve também o cuidado prático, né? E isso inclui ações de solidariedade, de apoio aos membros em momentos difíceis. E quando existe uma diferença muito grande entre o discurso e a prática, isso pode realmente gerar um certo desconforto, uma incoerência que as pessoas percebem. Então, é algo realmente importante de refletir. É verdade. Agora, passando para Esmirna, então, ele deu um exemplo de uma igreja que estava, passando por um período de perseguições, mas ele fala que as provas fazem parte, então, da nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo, o nosso processo de vida neste mundo, mas confiando, então, no Senhor. E veja que coisa interessante, ele faz, então, uma referência que Esmirna é um exemplo de se negar o material, mas a gente não enxerga esse tipo de atitude na Igreja Cristã Maranata, quando, por exemplo, ela não abre mão de processar pessoas, ela está querendo, então, fazer valer o que ela entende que seria o seu direito. Por exemplo, uma irmã, uma senhora aposentada, idosa, ela foi processada pela Igreja Cristã Maranata por trazer ali algum comentário na rede social. E nesse processo, por ela não ter defesa neste processo, ela foi condenada em R$ 3.000 e a igreja recorreu para aumentar o valor da indenização. Ou seja, não seria um bom exemplo de se negar a renunciar ao material, não é verdade? E mais, não somente isso, quando você vê que a igreja ela não tem um orçamento destinado nem para auxílio fraternal e nem para auxílio social, né, para uma ação social, como ter uma clínica de recuperação de viciados, um lar para idosos ou um orfanato, de modo a oferecer para as pessoas, sejam membros ou mesmo não membros da própria sociedade, um auxílio, um estender a mão, uma ação de amor, uma ação que possa revelar, então, que ela não está apegada ao material, porque se por um lado ela não ajuda os outros, ela reúne em seus cofres, segundo os gedeutigueiros, um valor aproximadamente de R$ 2 bilhões. Então, quer dizer, será que a Igreja Maranata pode falar em renunciar o material? É realmente uma reflexão bem pertinente, né? Quando se fala em renúncia ao material, a coerência entre o discurso e a prática é essencial, né? E quando não se vê um investimento em ações sociais ou um apoio concreto aos necessitados, isso realmente levanta questionamentos sobre a verdadeira prioridade da instituição, né? Então é uma questão importante de se pensar. E uma coisa curiosa também é que o pastor Alexandre Gueiros, neste momento em que ele fala da igreja de Esmirna, ele cita Jó como exemplo. Só que Jó é bem interessante, ele passava por uma situação difícil e os amigos que se apresentaram ali para aparentemente apoiá-lo traziam mensagens que levantavam suspeitas sobre a sua conduta ou para que ele estivesse então sofrendo aquele juízo, né, como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Isso parece assim, segundo o próprio Alexandre Gueiros, que esses amigos não eram tão amigos assim, mas veja que a história relata que Jó ele foi curado exatamente no momento em que ele está orando pelos seus amigos, né, vamos dizer assim, como se nem fossem amigos ou tão amigos assim, como disse Alexandre Gueiros. Então, quer dizer, trazer este exemplo de Jó exatamente quando se sabe que a Igreja Cristã Maranata ela não está orando por aqueles que ela considera seus inimigos, os ex-membros que criticam suas doutrinas e suas práticas. O que ela faz? Ela está processando essas pessoas. Então, se Jó fosse realmente um bom exemplo, como disse Alexandre Gueiros, por que eles então não seguem o exemplo de Jó? E em vez de estar levando pessoas a tribunais, por que é então que eles não estão orando por estes amigos que eles consideram inimigos? O que você nos fala sobre isso?
É uma observação bem pertinente, né? A história de Jó realmente mostra um exemplo de perdão, de intercessão e de compaixão, mesmo diante de amigos que foram críticos e duros com ele. Se a gente traz isso para o contexto atual, é realmente interessante pensar que se a inspiração é a história de Jó, talvez a postura devesse ser mais voltada para a reconciliação e o diálogo, em vez de recorrer a tribunais, né? É uma reflexão bem válida. Pois é. E quando ele passa então para a igreja de Pérgamo, ele fazendo então aquela associação da igreja no momento em que ela se associa ao Estado a partir então de Constantino, ele diz então que essa associação, que foi uma associação pervertida, ou que perverteu a igreja, ela pode ser comparada ao fato da igreja estar evitando se associar com outras instituições religiosas que são mundanas, como se todas as demais igrejas que não sejam Maranata, elas fossem mundanas. Assim, generalizar pode causar às pessoas a impressão de que tudo aquilo que não é Igreja Maranata é mundo, é alguma coisa fora do cristianismo, fora do alcance da salvação de Jesus. Então, e por isso, então, eles se mantêm distantes dessas demais igrejas, porque eles não vão se misturar com outras igrejas, porque são todas mundanas. E ele faz isso fazendo menção ao ecumenismo, como se ecumenismo fosse, então, evitar a comunhão com outros grupos cristãos. O que você pode nos falar sobre isso, especialmente em relação a essa visão que eu entendo que seria distorcida de ecumenismo? É uma interpretação realmente bastante restritiva do que é o ecumenismo, né? O ecumenismo, na verdade, busca a união entre diferentes denominações cristãs, o diálogo, o entendimento mútuo. Então, quando se coloca que todas as outras igrejas seriam mundanas, isso pode criar uma barreira, né? Um isolamento que não necessariamente reflete o espírito de comunhão que o cristianismo prega. Então, é uma visão um pouco limitada do que realmente significa o ecumenismo no sentido mais amplo. E o fato de generalizar também, como se todas as igrejas, né, fossem mundanas. Isso é uma coisa honesta, especialmente para o presidente de uma igreja que se diz cristã e evangélica, tratar assim as demais denominações de um modo genérico, sem especificar. Afinal, qual é o grupo religioso que ele entende que é mundano? Não seria melhor especificar para não causar a impressão de que tudo aquilo que está fora da Igreja Maranata é mundano? Com certeza, generalizar sempre traz o risco de criar uma impressão equivocada, né? E é importante, quando se faz uma crítica ou uma análise, deixar claro a quem essa crítica é direcionada, para não colocar todo mundo no mesmo grupo, porque isso pode criar divisões desnecessárias, né? E no fundo, o ideal é promover o diálogo e o entendimento entre as diferentes denominações cristãs. Muito bem. E quando ele passa então para a igreja de Tiatira, ele vai falar que é um período onde havia ventos de doutrina, pressões pelo poder religioso. E ele diz o seguinte, que a igreja ela recebe uma mensagem de que, vamos dizer assim, ela não deveria ser assim, mas ela deveria perseverar em obras dignas de arrependimento e produzir o fruto, continuar produzindo o fruto do Espírito Santo. Mas é bem interessante porque, pelo menos eu não consigo observar na Igreja Maranata nenhum tipo de obra de arrependimento ou fruto de arrependimento, como disse João Batista quando os fariseus se aproximaram dele para serem batizados. João Batista olhou para eles e diz, olha, vocês estão vindo até mim, mas vocês deveriam produzir frutos, né, dignos ou que mostrem o arrependimento de vocês. Estão criticando aquela falsidade dos fariseus e dos saduceus também. E veja que a Igreja Maranata, ela processou diversas pessoas cujos processos já transitaram em julgado e então reconheceu o poder judiciário que a Igreja Maranata fez alguma coisa que ela não tinha direito. E mesmo assim, ela nunca mostrou arrependimento por ter feito alguma coisa errada, processou sem ter direito. Então, o que acontece? Nunca pediu perdão, nunca procurou essas pessoas para ressarcir o prejuízo que causou a eles. Então, não vejo um fruto de arrependimento ou ações que mostrem que eles se arrependem quando erram.
E falar em fruto do Espírito Santo também é uma coisa bem delicada na Igreja Cristã Maranata, porque essas ações, por exemplo, de processar ex-membros, elas não demonstram o amor, que é um primeiro fruto do Espírito Santo, que é a indicação do fruto do Espírito Santo, a primeira indicação seria o amor. Então, quer dizer, não consigo enxergar amor quando se processa um ex-membro. Também não vejo amor quando você não tem nenhuma obra de ação social ou obra de ação fraternal. Então, falar de fruto do Espírito Santo, que, por exemplo, também seria a bondade. Então, eu não vejo bondade quando você recorre de uma sentença judicial que condenou uma senhora, uma idosa, a pagar R$3.000 de indenização e você recorre querendo aumentar o valor dessa indenização. Não vejo bondade nisso, vejo maldade. E, aliás, as obras da carne indicadas no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, fala exatamente que é promover dissensões, facções, é egoísmo, é ódio, é discórdia. Então, quer dizer, falar em fruto do Espírito e falar também em obras dignas de arrependimento parece algum discurso totalmente desconectado com a prática da Igreja Maranata. Qual a avaliação que você faz disso? É realmente um ponto bem complexo e mostra uma certa contradição entre o discurso e a prática. Para uma instituição que fala sobre amor, arrependimento e frutos do Espírito, seria importante que essas ações refletissem esses valores de forma mais coerente, não é? Acho que é sempre válido refletir sobre isso. Sim, e quando ele vai falar de Sardes, ele fala de santidade. Ora, santidade seria a separação do pecado. Então, quando a Bíblia ela diz, por exemplo, não matarás. Então, se você matar, isso, além de ser um crime contra a vida, é também um pecado contra Deus. Então, você erra em relação ao seu próximo, mas também você erra em relação a Deus. É pecado, porque é contra a vontade de Deus, contra um mandamento de Deus. Agora, acontece que é também mandamento de Deus, mandamento de Jesus, amar o próximo. Então, quando eles processam as pessoas, isso aí vai contra um mandamento. Então, eu estou aqui olhando da mesma forma que seria ir contra o mandamento de não matar. Se não matar é pecado, também negar o amor, que é um mandamento, também deveria ser pecado, do meu ponto de vista. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que ir contra mandamento deveria ser, ou pelo menos ter o mesmo peso de qualquer outro pecado que fosse, assim, também mais facilmente identificado, como o não matar ou o não adulterar. Então, veja bem, como falar em santidade uma igreja que afronta um mandamento de Jesus? E veja só, e não é só não amar o próximo. Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 44, por exemplo, que nós devemos amar os inimigos, né, e orar por aqueles que nos perseguem. Então, se eles entendem que eles estão sendo perseguidos, por que não atender o mandamento de Jesus de orar por essas pessoas? Então, em vez de orar, processar pessoas seria o mais adequado? O que você nos fala sobre isso? Faz bastante sentido, sim. Afinal, a santidade envolve não apenas evitar os pecados mais evidentes, mas também viver em amor e em conformidade com os mandamentos de Deus. Então, é coerente dizer que negar o amor ao próximo também é um afastamento da vontade divina, e isso acaba refletindo na compreensão do que realmente é viver em santidade. Assim como o homicídio é um pecado que nos afasta de Deus, a falta de amor ao próximo também é uma transgressão dos mandamentos divinos. Portanto, se uma comunidade fala sobre santidade, ela precisa considerar todas as dimensões do amor e do cuidado ao próximo, não apenas evitar os pecados mais óbvios. É um ponto importante de reflexão sobre a coerência entre discurso e prática. E sobre o que nos diz, então, Mateus, no capítulo 5, no verso 44, sobre amar, inclusive, os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, como é que fica essa questão da santidade? Essa passagem de Mateus é bem clara, né? Jesus ensina que a verdadeira santidade inclui amar até mesmo aqueles que nos perseguem e orar por eles. Então, se a gente pensa em santidade, não tem como desvincular isso do amor ao próximo, inclusive
aqueles com quem a gente discorda ou que nos causam algum tipo de desafio. É uma prática bem profunda de coerência com o ensinamento de Jesus. Ok, então quando o pastor Alexandre chega na igreja de Filadélfia, ele vai então trazer um ensinamento da carta escrita à igreja de Filadélfia pela definição então do nome, Filos, né? Então que seria ele próprio dá a definição, né? Ele diz que filo em grego que é amor e Delphos que é irmão. Então é amor pelo irmão, ou seja, o amor fraternal. Acontece que ele fala de amor fraternal e depois ele dá exemplo pela evangelização mundial. Ora, evangelizar o mundo não diz respeito a amar aquele que já é o seu irmão. O irmão é aquele que já ingressou na família de Cristo e esse nós devemos amar. Mas quando você fala em evangelização mundial, você estaria dirigindo o amor não a irmãos, mas às pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que depois podem, se receberem a Cristo, podem se tornar irmãos. Então, não parece que ele está aqui escorregando aqui nas suas palavras, falando uma coisa e depois dando um exemplo diferente daquilo que ele queria dizer ou o que deveria dizer e enfrentar o amor fraternal pelos irmãos? É verdade, há uma diferença entre o amor fraternal, que é aquele que dedicamos aos que já fazem parte da mesma fé, e a evangelização, que é levar a mensagem para quem ainda não conhece. Misturar esses conceitos pode causar uma certa confusão, e talvez ele pudesse ter sido um pouquinho mais claro na diferenciação entre os dois tipos de amor. Mas é um ponto interessante para refletir. Eu acho que ele não quer entrar nessa questão porque exatamente ele não tem exemplos para dar sobre amor fraternal, uma vez que há um desamparo de pessoas necessitadas no âmbito da igreja, à medida que não existe autorização para o pastor socorrer um membro necessitado. Ele tem que recolher todo o dinheiro dos membros, enviar para o presbitério e, quando há uma necessidade local, eles dizem para o pastor promover ali uma vaquinha entre os irmãos para ajudarem. Ora, os irmãos entregaram o dinheiro para a igreja vai para o cofre central e quando tem alguém dessa igreja que contribui, que precisa de ajuda ou de socorro, o dinheiro que foi para a igreja não pode voltar para dar a ele essa assistência. Então eu acho que é por isso que ele foge da definição do amor fraternal como deveria ser, até a exemplo do que aconteceu na igreja primitiva, onde havia uma distribuição entre os irmãos e também uma atenção especial em relação a viúvas e a órfãos para que eles não padecessem necessidades. Então, isso era uma atitude de amor fraternal que eles não querem enfrentar. Por isso, ele fica mudando o sentido das palavras e fazendo aplicações diferentes. Você concorda comigo? Faz bastante sentido essa sua observação. É realmente um ponto que gera uma certa incoerência, né? Se a gente olha para o exemplo da igreja primitiva, realmente havia esse cuidado comunitário, essa partilha, esse auxílio mútuo, e quando isso não é refletido hoje, fica essa sensação de que o discurso não está totalmente alinhado com a prática. Então, faz bastante sentido o que você comentou. E por fim, ele chega então na igreja de Laodiceia, e se nós fôssemos fazer a mesma coisa? Ele não falou nada praticamente sobre Laodiceia, realmente ele preferiu se esquivar de enfrentar a passagem, não é? Mas, enfim, se nós fôssemos fazer como ele fez com Filadélfia, pegar o nome e, pela definição do que seria o nome, fazer uma aplicação, então, disso como se este fosse o propósito da carta, falar do significado do nome, na igreja de Laodiceia nós teríamos, então, a época dos direitos, né? Então, direitos do povo, ou direitos humanos, ou direito do indivíduo. E a Igreja Cristã Maranata é uma das igrejas, pelo menos que eu conheço, que mais estão no poder judiciário reivindicando direitos, os direitos da igreja. A senhora falou alguma coisa contra a igreja, então processe, vai lá buscar os seus direitos, ou seja, eu tenho direitos. Então, isso me parece que ser a igreja de Laodiceia, aquela igreja que vive no poder judiciário buscando seus direitos, em vez de confiar em Deus, em vez de praticar e exercitar os ensinamentos da palavra de Deus. O que você pode nos falar sobre isso? É uma reflexão bem interessante. A associação do nome Laodiceia com direitos do povo
realmente abre essa possibilidade de pensar nesse viés de reivindicação de direitos. E quando se torna mais uma questão institucional do que propriamente uma prática de amor, de misericórdia ou de confiança em Deus, realmente pode gerar essa impressão de que há mais focado em questões legais do que em realmente viver o evangelho na sua essência. É uma reflexão interessante e faz sentido, sim. Ok, então, e por último, assumiu então a palavra o pastor Marcelo Ferreira. Ele falou uma coisa interessante aqui, né? Quantos fiéis que tombaram, mas tombaram de pé. Achei bem interessante porque me pareceu uma contradição. Mas você poderia fazer então uma avaliação daquilo que Marcelo Ferreira falou ao final, como conclusão? O que você poderia nos falar sobre a mensagem de Marcelo Ferreira? A expressão que ele usou, né, tombar de pé, realmente é bem curiosa, porque parece uma contradição, né? Tombar, em geral, a gente associa a cair, a ser derrotado, enquanto ficar de pé é uma postura de resistência, de perseverança. Então, talvez ele tenha usado essa expressão para dizer que, apesar de muitas dificuldades ou lutas, os fiéis não perderam a dignidade ou a fé. Mas é uma figura de linguagem que realmente chama a atenção e pode até gerar um debate sobre o que exatamente ele quis transmitir com essa mensagem final. Ok, então, Sofia, aqui, no geral, depois de ter absorvido tudo aquilo que foi ensinado pela Igreja Cristã Maranata nesta EBD, qual é a conclusão que você pode nos trazer sobre esta escola bíblica? Olha, pelo que a gente conversou, me parece que essa EBD trouxe algumas reflexões interessantes, mas também deixou umas contradições no ar, né? Parece que houve uma tentativa de se associar a algumas passagens bíblicas, mas talvez com interpretações que não correspondam exatamente à prática da instituição. Então, a conclusão é que fica esse desafio de alinhar o discurso com a prática e realmente refletir o que é o amor fraternal, o arrependimento verdadeiro e como essas mensagens se aplicam na vida cotidiana da igreja. Ok, Sofia, muito obrigado, agradeço a sua participação, quero agradecer também todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, desejo que todos fiquem bem, na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.